Na palavra de Deus, no livro de Samuel, 1 Samuel, versículo 1, conta a história do nascimento de Samuel e diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Esse texto vai falar sobre Ana, principalmente. Mas eu não quero chamar atenção a você nesse momento para Ana, apesar de ser uma história linda e um testemunho maravilhoso. Eu quero chamar sua atenção para a história de Penina. Se você prestou atenção na leitura, você pode ver que esse capítulo e esses versículos em especial falam muitos nomes. Esse capítulo e esse versículo dão nomes às pessoas e eles falam da tribo de onde veio, quem foram aquelas pessoas. Isso significa que a palavra de Deus dá um tratamento especial para o nome das pessoas. E quando ela fala sobre o nome de alguém, sobre onde essa pessoa veio, não é simplesmente para fazer uma figuração ou para falar de personagens, mas a palavra de Deus conta esses nomes porque alguma história tem para ensinar você. E hoje eu quero falar para você a respeito de Penina. Esse texto a gente geralmente fala a respeito de Ana, mas hoje eu quero te comentar a respeito da vida de Penina. Penina significa pedra preciosa. Sabe, eu e você temos um nome que nos foi dado. O nosso nome, não só o nosso nome físico, mas pelo qual nós somos reconhecidos pelo Senhor, o nome que Ele te chamou, quando você, antes mesmo de nascer no ventre da sua mãe, estava com Ele e Ele te chamou por um nome. É esse nome que o Senhor te conhece. Penina era chamada a pedra preciosa. Mas infelizmente Penina nunca foi uma pedra preciosa. A Bíblia nos conta, na verdade, ao contrário. Ela era chamada pedra preciosa porque é isso que Deus destinou Penina a ser, uma pedra preciosa. Mas o contexto em que Penina vivia, a família em que Penina vivia, não deixava ela ser isso. Primeiro, porque ela era esposa de Eucana. Eucana já tinha uma mulher, Ana. E Eucana amava a Ana mais do que todas as coisas, mais do que todas as pessoas da sua casa. Porém, Penina não era amada por Eucana. Na verdade, ela só estava ali porque Eucana podia ter filhos com ela. Então Penina era a esposa que servia para alguma coisa. Penina só servia para dar filhos para Eucana. Ela vivia em um contexto em que a sua rival chorava muito, então ela se aproveitava para descontar toda a raiva, descontar todos os sentimentos ruins que ela sentia dentro de casa, imagino eu, em Ana. Porque Ana, que significa agraciosa, não tinha ainda sido graciada com o maior sonho dela, que era ser mãe. E se você continua a ler a história, depois ela vai ser mãe de Samuel. Mas hoje nós queremos continuar falando sobre Penina. Então Penina, ela estava nesse ambiente onde a Bíblia diz que pelo menos 10 filhos ela já tinha. Ela tinha 10 filhos e pelo menos um filho por ano. Então 10 anos. 10 anos se passaram e durante 10 anos Penina humilhava Ana todos os dias porque ela não tinha filhos. Mas não se esqueça que Penina nasceu para ser pedra preciosa. Mas Penina estava sendo pedra de tropeço. Ela estava sendo alguém no caminho de outra pessoa para fazer essa pessoa chorar, para fazer essa pessoa se machucar todos os anos. E imagino que todos os dias. Imagina você dentro de uma casa onde, além da sua rival te chamar todos os dias por nomes que você não gostaria de ouvir, os filhos conviviam ali. E os filhos ouviam essa história e seguramente os filhos repetiam o exemplo da mãe. Mas lembre-se, Penina não foi chamada para ser pedra de tropeço. Assim sou eu e sou você, e é você. O Senhor te fez para ser um nome pelo qual Ele te chamou e não o nome pelo qual as circunstâncias definem que você é. Dentro da sua casa, dentro do seu contexto de vida, dentro do seu trabalho,
Seja como for, não é porque o seu contexto diz que você deve ser assim que você vai ser assim. Você foi chamado para ser uma pedra preciosa. Você foi chamado para ser um levita. Você foi chamado para ser um filho de Deus em primeiro lugar. Todas as coisas foram criadas para que os filhos de Deus vivessem, e com essas coisas nós adoramos ao Senhor. Tudo que nós fazemos, tudo que nós temos é entregado ao nosso Senhor. E nós então seremos pedras preciosas na mão do nosso Criador. Mas a gente tem que se lembrar que a gente não pode ser como Penina. Penina descontava sua raiva, descontava sua tristeza e a sua frustração de não ser amada e simplesmente ser usada para dar filhos. Penina podia muito bem, com esses filhos que ela gerava, abençoar, podia muito bem ser uma mulher frutífera, não somente de ventre, mas de coração. Mas Penina se fechou, Penina se entristeceu, porque ela se servia somente para ser alguém que tinha um ventre fértil. Você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que alguém que serve para trabalhar bem, alguém que fala muito bem, alguém que canta muito bem, alguém que tem algum talento. Você é muito mais do que isso. Você foi chamado para ser uma pedra preciosa, foi chamado para ser filho de Deus. E não se esqueça disso. Quando você estiver diante do seu contexto social, em que você pode estar vivendo uma vida de sofrimento, você pode estar vivendo uma vida triste nesse momento, ou talvez a sua vida é até boa demais, mas lá no fundo você se sente mal. Lembre que se o Senhor te fez para ser pedra preciosa, e Ele quer te usar como pedra preciosa e filho de Deus.